A terminografia didático-pedagógica, uma metodologia de produção de material de apoio e ferramentas voltadas ao ensino de inglês para fins específicos. Ao professor de ESP, English for Specific Purposes. Isso já aconteceu com você nas suas aulas de inglês instrumental? Ter que estudar os termos técnicos em inglês da área de sua disciplina de inglês instrumental e muitas vezes não entender bem o que significa o termo? Fornecer a tradução de um termo técnico e mesmo assim seu aluno não compreender o que é, pois ainda não possui conhecimento técnico para isso? Procurar, mas não encontrar quase nenhum material de apoio adequado ao nível de leitura em língua inglesa de seus alunos? A terminografia didático-pedagógica vem para apontar um caminho para facilitar a produção de material didático ou de ferramentas de apoio ao ensino de inglês instrumental e, mais especificamente, para facilitar a leitura de textos técnicos a alunos. E o que é uma terminografia? A terminografia é o estudo de termos de um domínio ou área especializado do saber, em uma ou mais línguas determinadas, considerados em suas formas, significações e relações conceituais com o meio socioprofissional. O que é a terminografia didático-pedagógica? É uma proposta de metodologia que utiliza a relevância dos termos extraídos de um gênero de texto num contexto de ensino, para planejar e confeccionar produtos que auxiliem o professor de English for Specific Purposes em seu desenvolvimento de material e ferramentas adequadas às necessidades dos aprendizes de um domínio técnico específico. A produção pode incluir trabalhos monolíngues, bilíngues, inclui o fornecimento de definições mais acessíveis para os usuários e exercícios, e é passível de ser reproduzida por professores e pesquisadores de qualquer área do conhecimento. O objetivo geral da terminografia didático-pedagógica é oferecer uma metodologia de construção de um produto inovador e diferenciado que contribua para melhorar a leitura de textos especializados por parte dos alunos e que auxilie o professor de inglês para fins específicos ou inglês instrumental em seu trabalho. A terminografia didático-pedagógica proporciona uma visão totalmente diferente da terminografia tradicional, pois leva em consideração não somente os textos em que a terminologia está contida, mas também o contexto de ensino e aprendizagem em que se inserem os usuários dessa terminologia. Assim sendo, a metodologia pode ser aplicada na confecção de dicionários e glossários, material didático, ferramentas, aplicativos online, etc. Enquanto a nossa terminografia tradicional apenas trabalharia com um dicionário ou glossário simples, na terminografia didático-pedagógica existe a confecção de um dicionário ou glossário, sim, mas este será um produto integrado a todo um ambiente de ensino. Os procedimentos principais da terminografia didático-pedagógica envolvem a coleta de dados extraídos do gênero de texto alvo do contexto de ensino, mais os dados retirados do próprio contexto de ensino com os alunos. A metodologia neste vídeo será explicada passo a passo, incluindo um exemplo de como os mesmos procedimentos podem ser aplicados na prática. Um protótipo de glossário inglês-português na área de elétrica e eletrotécnica, chamado de Gloss Electric. Ele é voltado a alunos iniciantes na área com pouca proficiência na língua inglesa. O Gloss Electric é como se fosse um palco de teatro ou uma peça de teatro, em que os espectadores e produtores são os aprendizes da área técnica. O ator principal é o termo técnico. Os coadjuvantes, o restante do vocabulário e características do gênero textual. E os produtores são os professores de ESP. O primeiro passo da metodologia da terminografia didático-pedagógica é a observação,
em que se determina quais as dificuldades demonstradas pelos alunos da área técnica trabalhada e com o que elas se relacionam. No Gloss Electric, trabalhamos com alunos de graduação e de cursos técnicos em eletrotécnica e engenharia elétrica, a maioria com pouca proficiência em língua inglesa e pouca prática de leitura na língua, e em sua maioria adultos entre 25 e 40 anos, muitos já inseridos no mercado de trabalho. As dificuldades apresentadas pelos alunos se referiram ao fato de que os alunos ainda não entendiam muito bem a função e o significado da palavra em questão, a palavra em que apresentavam dúvidas. Existia uma falta de conhecimento em estratégias de leitura e reconhecimento de vocabulário. Os alunos questionaram muito sobre vocabulário que não era estritamente técnico. E, além disso, não conseguiam identificar a relevância do significado de alguns elementos essenciais para a leitura do texto. As palavras mais frequentes nem sempre eram os termos que mais causavam problemas para os alunos. O segundo passo da metodologia envolve a construção de uma árvore de domínio, sendo que um domínio se equivale a uma área de conhecimento. Uma árvore de domínio é um conjunto da rede de conceitos e noções que situam mais exatamente o campo a ser estudado. Ela também é conhecida como mapa conceitual. É importante ressaltar que a ideia de uma árvore de domínio se adapta ao ponto de vista do pesquisador, do professor ou técnico, e deve corresponder à noção de utilidade que pode trazer para o trabalho. Não existe, portanto, uma versão correta de uma árvore de domínio. A árvore de domínio serve para compreender a hierarquia de conceitos da área em questão, para selecionar as sub-áreas a serem trabalhadas e os textos pertinentes para o trabalho com os alunos, para selecionar termos a serem inseridos no material, para auxiliar na composição das definições e no recorte de informações que vão compor o material, e para determinar alguns critérios para a organização do material. Na árvore de domínio do Gloss Electric, trabalhou-se com as áreas de engenharia elétrica e eletrotécnica de uma forma voltada para o processo didático-pedagógico. As subdivisões da árvore aqui foram nomeadas de acordo com uma combinação de algumas disciplinas existentes nos cursos técnicos e de graduação de elétrica, e com as áreas propostas pela Comissão Internacional de Eletrotécnica. A árvore foi compilada com o auxílio de um engenheiro elétrico. Na árvore, as divisões em negrito representam as áreas da eletrotécnica e da engenharia elétrica. E as divisões dentro das caixas representam os componentes elétricos. Os componentes elétricos em vermelho são aqueles que estão presentes em mais de uma área. Foram colocados dois exemplos de termos na árvore, as palavras output e ripple. O terceiro passo envolveu a seleção do texto-alvo, em que foi necessário selecionar os gêneros textuais que se desejava trabalhar com os alunos e estudar suas características. Essa escolha pode ser feita juntamente com um profissional da área técnica em questão. Para compilar o Gloss Electric, nós utilizamos datasheets de eletrotécnica e elétrica. Os datasheets são documentos que trazem especificações e características dos aparelhos e dispositivos elétricos. O quarto passo envolve a coleta de dados, em que se coletam os dados dos textos selecionados, combinados com os dados dos alunos, e se realiza uma comparação de todos os dados conforme dúvidas coletadas na fase de observação. Isso resulta em critérios de elaboração e montagem da ferramenta material de apoio, que serão muito mais complexos. Para o Gloss Electric,
foram selecionados os seguintes dispositivos autópicos com seus respectivos datasheets. Os extratores de termos utilizados no Gloss Electric foram o Anticonc 3.2.4, através da função palavra-chave, que utiliza-se de frequência, e o Thermostat, que utiliza-se de frequência mais análise morfossintática. Como se deu a coleta de dados com os alunos no Gloss Electric? Os datasheets foram distribuídos a 108 alunos do curso técnico em eletrotécnica e a graduação em engenharia elétrica. Foi-lhes instruído que marcassem com um círculo ou sublinhassem as palavras dos datasheets que eles não conseguiam compreender durante uma leitura cuidadosa do documento. Quais foram os resultados obtidos com as comparações? Vemos em azul o total de termos do Thermostat, em rosa o total de termos escolhidos pelos alunos e em verde o total de termos apresentados pelo Anticonc. Os termos em comum entre o Thermostat e os alunos são representados pelo gráfico em amarelo. Os termos em comum entre Anticonc e alunos são representados pelo gráfico em roxo. E o gráfico preto representa os termos em comum encontrados no Anticonc e no Thermostat. Isso significa que se usássemos somente os extratores para utilizar e escolher os termos de nosso glossário, estaríamos perdendo dados valiosos que os alunos podem nos trazer. Outros resultados têm a ver com a questão das dúvidas apresentadas pelos alunos, que nem sempre se relacionavam somente ao vocabulário específico de eletrotécnica. Para fazer essa checagem, os termos apontados pelos alunos foram inseridos na Electropédia. A Electropédia é um glossário fornecido pela Comissão Internacional de Eletrotécnica. De um total de 640 candidatos a termos apontados pelos alunos, apenas 295 foram encontrados na Electropédia. Destes, 345 não foram encontrados na Electropédia. Destes 345, 101 foram consideradas fórmulas, abreviações e termos. Sobraram 244 CTs, ou seja, cerca de 38%. Outra questão determinada durante a coleta de dúvidas dos alunos era que nem sempre os termos que aparecem mais frequentemente causam mais dúvida aos alunos. De um total de 533 termos apontados pelo Anticonc como os mais frequentes, apenas 115 coincidiam com os termos apontados pelos alunos. E de um total de termos mais frequentes apontados pelo Thermostat de 782, apenas 100 coincidiam com os termos apontados pelos alunos. Isso significa que a frequência indicada pelos extratores não pode ser um fator exclusivamente determinante na escolha dos termos a inserir no glossário. Além disso, os alunos não apresentaram dúvidas apenas com substantivos, mas também com adjetivos, verbos e preposições, como se pode ver na tabela. As dificuldades com estratégias de leitura voltadas ao vocabulário estiveram muito presentes nas dificuldades que encontramos com a coleta de dados. Elas se relacionam com
a falha na identificação de cognatos, a falha em observar características do texto e contexto para compreender um termo, e o desconhecimento de elementos de coesão e prefixos e sufixos. Isso significa que essas dificuldades devem ser abordadas nos exercícios do glossário. Os resultados das comparações nos mostram que a extração de termos nos textos, mais a extração de dados com os alunos, mais a observação e o planejamento do professor ou pesquisador, resultam em uma ferramenta mais completa. Também percebemos que a inserção de apenas os termos mais frequentes não resultaria em um material mais completo. Outra questão é que o vocabulário da ferramenta não deve ser apenas estritamente técnico, já que os alunos apresentaram dúvidas em outros tipos de vocabulário. E as dificuldades com estratégias de leitura mencionadas anteriormente devem ser trabalhadas com os alunos. Os dados provenientes da aplicação da terminografia didático-pedagógica possibilitaram a confecção de uma amostragem de como será a estrutura geral do Glosselectric e os exercícios que farão parte da ferramenta. Mostraremos agora um pequeno vídeo com alguns exercícios e como ficará a estrutura do Glosselectric. Vamos, cacete! Que merda!